Salve Maria Santíssima. Olá, meus irmãos. Hoje nós iremos falar sobre os pecados, o pecado mortal, né? Existem dois tipos de pecado. Tem um pecado mortal e tem um pecado venial, que é o chamado o leve, né? E hoje nós iremos falar sobre o pecado mortal. Certa vez eu ouvi falar, quando a pessoa perguntou a uma determinada pessoa, ela perguntou, a pessoa perguntou a ela, né? Existem pecados pequenos e pecados, por assim dizer, graves, pecados grandes? Aí a menina respondeu para ele: para mim todos os pecados são pecados. Não existe nem pecadinho nem pecado, todos são pecados. De fato é mesmo. Tanto que pecados pequenos como pecados grandes são todos pecados, mas tem um pecado em si que, se a pessoa morrer, ela irá para o inferno, né? Que se chama o pecado mortal. Que esse pecado mortal, que quer dizer um pecado que você rompe com a misericórdia de Deus, que você não quer mais amar a Deus. Isso é o que se chama pecado mortal. E no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1033, diz: não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas podemos amar a Deus se pecamos. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João, capítulo 3, versículo 14 ao 15. Ou seja, irmãos, o pecado mortal é um pecado que você comete com pleno conhecimento que é pecado, com pleno consentimento e querer fazer esse ato de pecado. Ou seja, você tem que saber que é pecado mortal, você tem que querer fazer e você tem que cometer ele. Ou seja, é um pecado que vai diretamente com os mandamentos de Deus, com os 10 mandamentos. Se Jesus diz aqui, ó, aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, se você mata seu irmão dentro do seu coração e deseja o mal contra ele, e você de jeito nenhum quer perdoá-lo, de jeito nenhum quer fazer as pazes com ele, você está matando o seu irmão dentro do seu coração. Isso se chama um homicídio. Que você está desejando o mal para o seu irmão. Isso é um pecado contra o mandamento não matar. E existem pecados que... Outro exemplo também de pecados, como por exemplo, o aborto, como hoje é muito conhecido, né? Muito conhecido e está sendo muito praticado hoje em dia. O aborto é um pecado contra o não matar. Porque você está dentro da barriga da mãe, está sendo gerado uma criança, uma vida. E se a mulher opta por matar essa criança, ela está cometendo um pecado mortal, que é um pecado contra o não matar. E por assim vai, irmãos. Deus, muita gente pensam que esse pecado, que não existe pecadinho e pecadão, mas existe sim. O povo tem muitos por aí, como os padres, alguns padres, infelizmente, e alguns pregadores que dizem que Deus é misericórdia, que Deus não vai nos
nos colocar no inferno, que Deus vai perdoar, a gente pode livremente pecar. Sim, Deus é misericórdia, mas também é justiça. Se Ele colocou os mandamentos para a gente seguir, a gente tem que seguir esses mandamentos. Que são mandamentos que não é um mandamento que oprime a pessoa, mas é um mandamento que te leva à vida eterna, a se assemelhar com Cristo, a assemelhar com Deus. Porque o desejo de Deus para nós é que nós sejamos santos como Ele é santo, que sejamos perfeitos como Ele é perfeito. E esses mandamentos, se a gente for negligenciar, pode causar depois da morte um futuro inferno, um futuro, uma perdição eterna, onde nós seremos privados eternamente da visão beatífica de Deus. A gente precisa, irmãos, fazer esse exame de consciência e pedir a Deus essa graça de reconhecer quais são os pecados que têm ofendido diretamente a Ele. Porque esse pecado, você diz assim para Deus, é como se você pecasse e dissesse assim para Deus: Senhor, eu não te quero, Senhor, eu não te amo. É como se você dissesse isso para Deus. É como se a sua alma dissesse isso para Deus. É como foi Adão e Eva. Através da sedução da serpente, Deus tinha proibido o Adão e Eva comer do fruto proibido. Mas mesmo assim eles viraram a costa para Deus. E assim pecaram contra Deus. Mas de Deus de forma alguma os abandonou, mas os chamou. É por isso que hoje Deus está te convidando hoje a você reconhecer os seus pecados. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar, mas Ele quer te dar a tua salvação. Ele quer te perdoar. Faça esse exame de consciência. Peça a iluminação ao Divino Espírito Santo para que ilumine você, para que você reconheça o seu pecado, o pecado que você há muito tempo tem carregado dentro de si, que é um pecado que te destrói, que pode te levar a futuramente, após a morte, a uma perdição eterna. Que Deus te abençoe, que a Virgem Maria, ela te conceda, te interceda por você. E assim, irmãos, outra coisa, assim que vocês fizessem exame de consciência, procure um sacerdote e confesse aqueles pecados. Peça a Deus que te faça você perder essa vergonha de confessar diante de Deus, de confessar para o Padre, porque ali você está confessando, não é para o Padre, mas é sim para Deus. Porque Deus deu essa autoridade aos padres, aos bispos, aos sacerdotes em si, a perdoar os pecados. Que Nossa Senhora interceda por vocês e que os seus anjos da guarda te ajude nessa via de exame de consciência. Shalom.